Bom, pessoal, aqui eu vou fazer um vídeo, né? Falar sobre um problema que é bastante recorrente, né? Que é o uso do distribuidor de marca paralela, né? Praticamente todos chineses. Então, tem, né? Se o pessoal pesquisar aí no YouTube, tem alguns vídeos que falam sobre isso, mas não são muitos. Eu me lembro, acho que de uns dois, dois ou três, alguma coisa assim. Né? E o que o pessoal reclama bastante é que esses distribuidores não dão o ponto correto no carro. Né? Então eu tenho um aqui, esse é original da minha Ipanema, e esse é um paralelo que eu comprei há um bom tempo atrás. Esse aqui é de uma marca Motors Plus. Né? Não sei se esses paralelos são parecidos ou não. Não sei se vão apresentar o mesmo problema desse meu aqui, nessa mesma característica, né? Então talvez não se aplique a todos, mas no caso desse aqui, dá para ter uma boa ideia de por que o ponto fica bem diferente do original. Então o que eu fiz aqui? Bom, o vídeo vai tremer bastante, porque eu preciso movimentar aqui o celular. Então a primeira coisa, eu tentei alinhar de uma maneira, né? Eles estão aqui na mesma base, né? Então eles não têm inclinação nenhuma, né? Então dá para ver que pelo menos essa carcaça aqui, pelo menos de olho, elas parecem ser iguais. Então o que eu fiz? Eu procurei alinhar, tomei algumas referências, né? Referências, por exemplo, com uma reguinha aqui, só para colocar na mesma posição. Por exemplo, eu estou colocando aqui e vendo que ali, por exemplo, perto do número 15, ele começa, essa linha da régua pega naquele chanfrado que tem ali na carcaça, né? Só para ter uma referência, fica difícil de mostrar, né? Mas a mesma coisa aqui. Então tem aquela linha da régua ali, ajuda a ter essa referência na carcaça, né? Pena que eu não consigo mostrar, acho que eu digo esta linha aqui, né? Eu estou encostando aqui, né? E essa linha de referência está dando mais ou menos aqui. A mesma coisa do outro lado. Então, eu vou virar aqui os distribuidores. Vamos colocar eles assim. Colocar um do ladinho do outro para ter a mesma referência aqui, né? Então todos estão na mesma base. O que acontece? Então essa aqui é a marca original, como está no dedo aqui, dos 10 graus, no caso da Ipanema, né? Que é a 1.8, se eu não me engano. Os motores 2.0 também. O ponto é 10 graus, mas no caso dos motores a álcool é 7. Então, esse aqui é original da Ipanema, conferido pela lâmpada de ponto, dá certinho nos 10 graus. Então, a gente pode ver onde fica aquela arruela, digamos assim, do parafuso, né? Já marcado pelo tempo. Então, fica aproximadamente aqui. Se a gente for colocar, né? Eu usei algumas vezes esse distribuidor paralelo. Então, olhem só onde fica o parafuso, praticamente já no final do curso. Essas duas marcas fui eu quem fiz. Essa marca aqui é de 10 graus e esta, se eu não me engano, é de 14 graus. Eu fiz essas duas marcas. Uma eu fiz quando eu não tinha a lâmpada de ponto ainda para colocar, né, no ponto, e depois a outra, aí sim, já com a lâmpada, eu pude ver exatamente onde seria os 10 graus, que é este com certeza, e esse aqui, se eu não me engano, é 14, como eu falei. Então, qual é a diferença que a gente vê aqui na frente, né? A gente vê que o distribuidor tá todo para esse lado aqui, já pegando o parafuso no batente, e não consegue fazer menos de 10 graus. O 10 graus já está no batente. Então, se fosse um carro a álcool de 7 graus, seria impossível
colocar o carro no ponto. Mas por que isso acontece? Então, se a gente vê de frente aqui, de olho, né? Olho no olho, pelo menos, parece que essa inclinação aqui é a mesma. Aqui com a câmera fica um pouco difícil de ver, mas vocês podem tirar alguma conclusão aí, né? Estão mais ou menos alinhadas, assim como a parte lá de trás. Mas o que acontece aqui no ímã? Por exemplo, aqui a gente pode ver que o ímã está aqui, né? Aquelas pontinhas ali estão batendo com essa, eu não sei como chama isso aqui, mas essas torres, assim, digamos, né? Que justamente quando a gente gira aqui o rotor e essas 4 pontas se alinham, né? São 4 pontas, então gera um pulso que é captado pela bobina impulsora, mandando para o módulo rei. Então ele sabe que digamos assim, cada volta que essas pontas vão se alinhando, ele vai gerando um pulso lá para informar para o módulo rei a velocidade do motor, né? Os RPMs. Mas olhem só o que acontece no paralelo. Elas não estão alinhadas, né? Então o que acontece nessa mesma posição do comando, né? Então por consequência aqui dos rotores, se por exemplo esse está com 10 graus aqui, um exemplo, né? Se nessa posição está com 10 graus, ele vai lançar a faísca da bobina, porque deu essa junção aqui, digamos, das pontas, né? Esse caso aqui, não, ainda não. O rotor precisa girar um pouquinho mais, agora eu vou mexer aqui, precisa girar um pouquinho mais para que tenha esse contato, digamos assim, e informe a bobina o momento da faísca. Mas o que acontece aqui já dá para ver que, claro, fica diferente a posição, correto? Então vamos colocar aqui mais ou menos assim como estava, mais ou menos só para ter uma ideia. Então o que acontece? Se aqui era 10 graus, como a gente não pode girar, digamos, a parte que gira é o comando, então a única coisa que a gente pode girar para dar o ponto é essa carcaça, que é aquilo que a gente realmente faz, né? Gira para um lado ou para o outro, adiantando e atrasando. Então, o que vai acontecer, né, se eu girar o rotor para cá, é o mesmo efeito de manter o rotor parado, mas colocar a carcaça inteira para cá, né, para a nossa esquerda. O que vai fazer, então, que toda essa parte empurre para cá. Então, como o parafuso vai estar aqui, ele vai pegar no batente, né, e não vai passar daquele ângulo ali, que nesse caso é os 10 graus. Então eu tive pensando uma maneira de tentar solucionar isso, né? Só que eu acho que é bem complicada, que seria tentar tirar esse disquinho aqui, que é o ímã, né? Porque aqui eu não vou tirar agora o rotor, mas ele tem tipo de uma engrenagem aqui, digamos, né? Onde é prensado esse disco. Talvez uma das maneiras seria tentar separar esse disco do eixo e movimentar ele um pouquinho aqui, nesse caso, para a direita, né? No sentido horário. Quem sabe, girando um ou dois dentes, ele daria esse contato aqui, digamos, nessa ponte, né? nessa torre aqui. Então, dessa maneira, imagino que o distribuidor não estaria tão diferente do original. Então, o ponto que estaria para cá, na verdade, viria esses graus para cá, né? Tanto os graus que a gente movimentaria aqui, iria ser refletido nessa parte aqui de cima. Então, aí imagino eu que, por exemplo, ao menos os 7 graus ele conseguiria marcar, né? Quando eu utilizo esse distribuidor no carro, eu não vejo
não consegui ver sinceramente maiores problemas, né? A não ser de que os 10 graus fica efetivamente lá na ponta mesmo, né? Mas como o ponto ainda consegue ser medido, não faria tanta diferença assim, né? Então, essa aqui é uma explicação, né, de por que o ponto não é parecido, né? Ou pelo menos a posição da carcaça não é parecida dos paralelos com o do original. Talvez em outra marca o ponto seja mais para cá, ou mais para cá, ou talvez nem dê os 10 graus aqui. Vai depender de cada marca realmente de distribuidor, né? Se esse disco, se esse ímã está um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, aí sinceramente eu não sei dizer, porque como referência eu tenho este aqui. Então talvez a solução seria tentar tirar esse, como eu falei, né, repetindo de novo, talvez seria tentar tirar esse disquinho e dar esses um ou dois dentes, imagino eu, e alinhar novamente aquele ímã no eixo, né? Só que a possibilidade de tentar fazer isso e acabar quebrando aquele ímã ali, eu acho que deve ser bastante grande, né? Depois, outra coisa que eu realmente não sei, o real efeito, né? Imagino que algum efeito deve ter, mas realmente o fato de que esses distribuidores usados já, né? Originais, mas usados, terem aquela parte do ímã rachada aqui dentro, né? Então, como reflete no carro, né? Se a faísca muda, se a faísca acaba pulando, digamos assim, se tem como eu diria assim, um não reconhecimento da faísca, possivelmente, né? Cada vez que gira aqui o distribuidor, quem sabe essa não seja reconhecida e essa aqui sim. Então, nesse momento aqui, vamos supor que não mande a faísca da bobina, por exemplo, né? Que aqui, aqui a gente tem uma volta completa, né? Então, essa volta completa do comando está dividido em quatro partes, né? Então, são 4 pontas. Então, imaginando, não sei se é bem assim, né? Nunca fiz esse teste, mas imaginando que cada cruzamento dessas pontas aqui é uma faísca da bobina, né? Aqui algum entendido poderia nos fazer um vídeo explicando melhor, né? Então, se o ímã está rachado e essa ponta não consiga fazer esse efeito na bobina impulsora, talvez ao passar aqui acabe falhando esse momento da faísca, né? Mas bom, é só um vídeo para dar uma contribuída aí para o pessoal. Se alguém tem algum outro exemplo com outro distribuidor, né? Acho que seria bastante legal para dar um toque aí para o pessoal desse problema, né? E uma possível solução essa que eu comentei, né? Então tá, pessoal, é isso aí.